Sejam bem-vindos a mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. Hoje nós vamos falar a respeito de uma iniciativa que há muitos anos vem fazendo muita gente sorrir mais e até melhor aqui no Brasil e pelo mundo todo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, tá? Eu vou colocar os símbolos para ver se vocês adivinham. Ó, vai aparecer agora na sua tela. Bom, o primeiro símbolo foi criado em 1925 para tentar representar dessa iniciativa que vai ser a nossa conversa de hoje. E o segundo símbolo já é mais recente, é o que é usado atualmente como símbolo oficial. Mas eu acho que vocês não conhecem esses dois símbolos. Do que eu estou falando? Adivinha, olha só. O cooperativismo. Provavelmente vocês só viram estes dois pinheirinhos, que são o símbolo mais conhecido do cooperativismo, tá? Bom, e é o seguinte, para falar a esse respeito, eu trouxe o Dr. Roberto Antônio Gobo, que além de um ortodontista excelente, gente, se vocês precisarem alinhar os dentes, gente, o cara é o cara, hein? Além de ser um ortodontista excelente, ele é também presidente da Uniodonto de Campinas, que é uma cooperativa de trabalho odontológico. Dr. Gobo, por favor, eu gostaria que você, se pudesse, explicasse para nós um pouquinho o que é esse cooperativismo, né? E um pouquinho da história, como é que isso daí surgiu. Oi, Carla. Primeiramente, obrigado por ter aberto esse espaço para a gente falar um pouco desse assunto. É um assunto muito interessante, é um assunto apaixonante e muito pouco conhecido do grande público, né? O cooperativismo nasceu, como todas as grandes ideias nascem na humanidade, através de uma dificuldade. Então, em 1844, na Revolução Industrial, em Rochdale, na Inglaterra, um grupo de tecelãos que estavam sem condições financeiras para conseguir comprar alimentos. Então, eles começaram simplesmente a se juntar e pensar o que a gente pode fazer para a gente sair dessa enrascada que a gente está. Então, um grupo formado por 27 homens e uma mulher formou-se aquilo que se considera a primeira cooperativa. Eles saíram, foram a fornecedores, compraram produtos em grande quantidade, cada um colocando um pouquinho de dinheiro, fazendo como nós chamamos hoje de cota capital, que é um pouco de capital para o negócio funcionar. E através disso eles começaram, quando chegavam esses produtos, eles distribuíam de acordo com as necessidades de cada um. Então eu preciso de mais arroz, eu levo mais arroz. Você precisa de mais feijão, você leva mais feijão. E a gente ia repondo e repondo e repondo. E assim que começou o cooperativismo. Como toda grande ideia nasce de uma grande dificuldade. É uma oportunidade, né? Uma Tudo oportunidade. Que é uma coisa muito chata pode ser, no fim, uma chance de melhorar, né? Sem dúvida. E bacana nessa, eles conseguiam melhores preços, né? Porque, tipo, eles se juntavam, então compravam grande quantidade, só que cada um ia pagar só um pouquinho. Só por aquilo que necessitava. Pra ninguém, né? Exatamente. E hoje, se você imagina, né? Os números são impressionantes de cooperativismo, né? Eu até marquei aqui fiz até uma colinha aqui para não esquecer. Então, assim, como nós estamos falando, é uma união de pessoas, não é uma união de capital. Não se busca o capital, busca-se juntar pessoas em busca de um objetivo. Interesses em comum. Interesses em comum. Com isso, nós chegamos a 1 bilhão de pessoas no mundo que são cooperados de alguma cooperativa. Nossa. Se você imaginar, isso significa, em mais de 100 países, 280 milhões de empregos esse bilhão de pessoas geram. Olha que riqueza. 3 milhões de cooperativas. No Brasil, bom, voltando ainda, se você imaginar que as 300 maiores cooperativas do mundo, se você somar o capital delas todos, seria a 9ª economia do mundo. Nossa, eu não imaginava que era uma coisa tão grande. Então, você veja, é uma coisa muito desconhecida do grande público e é espetacular, porque a melhor maneira de se distribuir renda é através de cooperativa. Se a gente trazer para o Brasil, nós somos 6.800 cooperativas no Brasil, 15 milhões de cooperados. Vamos imaginar, acabamos de ter eleições, né? 15 milhões de pessoas, com 2, 3 dependentes cada um, elege-se o presidente da República. Então veja o poder que a cooperativa tem no nosso país, o poder que a cooperativa tem de um modo geral, através de uma união de pessoas. Então é uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana. E desde quando, mais ou menos, você sabe que a gente tem cooperativa no Brasil? Fala-se logo no começo da história do Brasil, do descobrimento, e logo em seguida na cidade de Ouro Preto,
onde começou a ter funcionalismo público, etc. A primeira cooperativa que se tem notícia foi uma cooperativa de funcionários públicos de Ouro Preto. Inclusive, isso está bem escrito no site da Organização das Cooperativas Brasileiras, esses números todos que eu estou falando. É muito legal as pessoas darem uma espiadinha lá, porque é muito bacana. Fala-se muito não só sobre a história passada, né, que é onde a gente se baseia, mas sobre uma série de coisas do cooperativismo. Veja, fala-se muito hoje em compliance em empresas, né? Por conta dessa coisa de Operação Lava Jato, dessa coisa de você ter respeito pelo seu fornecedor, você ter respeito pelo seu cliente, né? A cooperativa, ela tem no seu DNA praticamente o compliance. Mas explica pra gente, ó, o pessoal que está assistindo, tenho certeza que eles não entendem nada dessa coisa de empresa, tal, compliance, o que é esse termo, assim? Compliance são termos que se usam hoje em dia entre empresas que assinam determinados contratos de prestação de serviço. Então eu vou assinar um contrato com a sua empresa. Então a sua empresa fala assim, eu só assino esse contrato com você se você tiver as seguintes regras de comportamento. Não pode dar presente no fim do ano, não pode dar uma série de coisas. Ética. Então, compliance mais ou menos seria ética com mais algumas coisas envolvidas. Ética mais ligada à parte profissional, né? Exatamente. Então, dentro disso, as cooperativas elas já fazem parte disso, porque entre essas pessoas existe confiança, e elas têm que ter confiança entre elas, porque elas têm o mesmo objetivo. É o mesmo negócio. E se você imaginar, dentro do Brasil, o que nós temos hoje de cooperativas fortes, nós temos no interior de São Paulo, por exemplo, a Cooper Citrus, que é uma cooperativa de bebedouro enorme. Temos dentro dela uma cooperativa de crédito chamada Cred Citrus, que é uma das maiores cooperativas de crédito que tem no país. Então as cooperativas elas são divididas por ramos de atividade. Tem as cooperativas de saúde, que é o que nós vamos depois falar um pouquinho mais, mas tem as cooperativas de crédito agropecuárias, são as maiores. Então, por exemplo, muita gente não sabe que a Aurora é uma cooperativa. Eu mesma não sabia. Formada por diversas outras. É espetacular, é muito legal isso aí. Se você imaginar, dentro da área de saúde, as Unimedes, as Uniodontos, são cooperativas ligadas à saúde. Dentro dessa história toda, nós temos hoje as cooperativas de crédito, que são muito fortes. Porque você imagina uma coisa, qual a diferença entre um banco de varejo e uma cooperativa de crédito? Todo mundo vê que os bancos lucram milhões, bilhões por ano. Sim. Como é que funciona numa cooperativa de crédito? Todo mundo tem uma cota capital para ter a conta naquela cooperativa. Todo mundo faz suas operações. Cheque especial, cartão de crédito, empréstimos, financiamentos, aplicações, tudo isso. No final do ano, quando fecha-se o balanço da cooperativa de crédito, se ela deu o que seria o lucro, que nós chamamos de sobra, em vez de ir para o dono do banco, como o dono da cooperativa são todas as pessoas que têm conta, o que acontece? Vai para a assembleia e fala, gente, sobrou X reais. Vamos ratear entre todos os correntistas, proporcionalmente à função de cada um aqui dentro, proporcionalmente ao que cada um opera com a cooperativa. Então, se eu tenho lá aplicação, cartão, etc., você só tem uma conta e um talão de cheque, eu vou receber mais que você. Claro, você está fazendo girar mais, você está utilizando mais o serviço e gerando mais renda dentro da própria cooperativa. Exatamente. E as cooperativas, eu gosto de falar do ramo crédito porque é uma coisa muito diferente de um banco de varejo, né? O banco de varejo aplica taxas muito altas e nas cooperativas as taxas são bem mais baixas. E a grande diferença disso, a grande vantagem, né? Nós temos cooperativas específicas para a área de saúde. Por exemplo, Unicred. A Unicred é uma cooperativa de profissionais da área de saúde. No entanto, nós temos Sicob, nós temos Sicredi, são cooperativas abertas, onde qualquer pessoa pode ir lá e fazer sua abertura de conta e trabalhar dessa maneira. É muito interessante. Eu mesma tenho conta na Unicred de Campinas e é uma diferença grande realmente quando a gente vai negociar, por exemplo, os custos, os valores para um financiamento, uma coisa assim, é bem diferente, né? As taxas são muito mais amigáveis, a coisa é bem diferente. Eu lembro uma vez que eu sentei até com a gerente do banco
no banco regular que eu tenho, né, que é o Banco Itaú. E aí eu levei lá, coloquei na mesa as taxas da Unicred, ela falou, você me quebrou agora, não tenho como fazer isso. E além de tudo, a gente é dono, né, dono também. Exatamente. Afinal de contas, cada um tem sua fatia, é bem interessante. Né? E uma última coisa, talvez, com relação à história que você falou do símbolo, né? Que são os pinheirinhos, que é o símbolo que eu até carrego aqui na minha lapela. Os 2 pinheirinhos. Por que 2 pinheiros? Porque a folha de um pinheiro ela nunca atrapalha o outro pinheiro. Ela permite que ele continue crescendo, diferente de algumas outras plantas. Lado a lado. Muito interessante. Segundo, o pinheiro é uma árvore que resiste ao frio intenso, ao calor intenso, à seca, resiste a tudo. E o círculo em volta dele significa essa união. É uma coisa fechada, né? Então é um símbolo que até arrepia da gente falar, né? É uma coisa completamente diferente daquilo que a gente acostuma ver por aí hoje em dia, né? Com certeza, bem bacana. Bom, gente, eu acho que deu para já entender um pouquinho a respeito do que é esse tal de cooperativismo. Agora nós vamos chamar os nossos apoiadores culturais e daqui a pouquinho estamos de volta falando um pouquinho mais a respeito com vocês, tá joia? Minutinho. Estamos de volta com mais um bloco do programa Sorrindo Mais e Melhor. E vamos continuar nosso bate-papo com o Dr. Roberto Antônio Gobo, falando a respeito do cooperativismo. Dr. Roberto, o que eu queria saber? Quais são, então, as principais cooperativas que nós temos aqui em Campinas e região? Bom, nós temos diversas cooperativas, mas, assim, falando daquilo que a gente trabalha mais. Tem mais convivência, assim, né? São as cooperativas da área de saúde, o que a gente chama, assim, de uma intercooperação entre elas, né? Aqui a gente tem uma Unimed muito forte, uma das mais fortes do Brasil. Nós temos a Uniodonto, que é a maior cooperativa odontológica do Brasil. E nós temos a Unicred do estado de São Paulo, que é a única Unicred no estado. Então, essas 3 cooperativas, eu não vou citar fora da área de saúde do crédito outras, sim, porque, é mais o que você tem, porque também eu poderia estar cometendo algum... Tem contato. Eu não quero cometer algum engano de esquecer um ou outro, são diversas cooperativas, nós temos assim muito interesse naquilo que a gente chama de intercooperação, que é um está sempre trabalhando com o outro e de áreas separadas, diferentes, crescendo juntos, entendeu? Então, com relação a isso, a gente pode dizer assim, em matéria de saúde, Campinas, a região de Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, grande região metropolitana de Campinas, está muito bem servida através do cooperativismo, deixando a saúde na mão dessas pessoas. Então, nós temos assim profissionais de altíssima qualidade, profissionais extremamente preparados e profissionais que juntos trabalham para um bem comum, que é atender as pessoas. Então, através desse tipo de coisa, a gente consegue muito sucesso dentro deles. E, obviamente, lembra que eu falei no outro bloco, que a Unicred, por ser uma cooperativa da área de saúde, ela faz com que os dentistas e médicos consigam financiar equipamentos modernos, consigam ter sempre equipamentos de ponta nos seus consultórios. Os próprios hospitais da região conseguem estar adquirindo equipamentos novos, coisas de última geração, através de financiamentos de Unicred. Então, essa intercooperação, quem sai ganhando é a população. Lógico que os profissionais de saúde eles crescem, mas a população que tem os planos dessas empresas sai ganhando e muito com relação a isso. Legal. E agora eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da Uniodonto de Campinas, né? Que aí tem mais de 40 anos de cooperativismo, né? E eu queria saber um pouquinho da história da Uniodonto, de como ela foi formada e como que funciona hoje em dia, quais os benefícios, as vantagens de você ter um plano com uma cooperativa e não com uma empresa regular, né? De planos odontológicos. A Uniodonto nasce da mesma forma que os pioneiros de Rochdale. Dentro de uma dificuldade, alguns dentistas se uniram na região e viram que existia um exemplo dos médicos, que alguns médicos tinham se unido e montado uma cooperativa e estavam comercializando planos médicos por preços mais baratos do que o que seria um plano particular. E aí o que acontece? Dentro dos consultórios, as cidades grandes, principalmente a modernização, ela faz com que
as pessoas tenham mais facilidades para adquirir planos odontológicos do que ir, por exemplo, a um dentista particular. Nem todo mundo consegue ir a um dentista particular. Isso criava já, desde aquela época, 1978, janelas dentro dos consultórios. Que são janelas, para o público que não entende, né? Janela é assim, o dentista está atendendo os pacientes particulares dele, de repente ele não tem paciente particular suficiente para ocupar toda o dia dele, ele fica com a cadeira vazia. Então, para ocupar essa cadeira vazia, esse grupo de pioneiros de Campinas montou a Uniodonto, que não é só em Campinas. Nós temos hoje singulares Uniodontos no estado de São Paulo inteiro, nós temos mais 38 singulares no estado de São Paulo e 137 no Brasil inteiro. Somos 22 mil dentistas cooperados, atendendo a mais de 2,5 milhões de beneficiários. Então, a Uniodonto Campinas é a maior delas, com 400 mil beneficiários. E nossa área atinge algumas outras cidades, não é só a cidade de Campinas não. Como eu falei, a RMC, a região de Ribeirão Preto também. Então, o que acontece? Valinhos de Vinhedo, sim. A região do nosso canal, né? Principalmente, essa região é uma região que tem muitas indústrias, muita gente que é beneficiária do sistema Uniodonto. E muitos dentistas aqui também, que são dentistas nossos espetaculares. Então, o que aconteceu? Esse pessoal foi aumentando esse grupo de dentistas, hoje nós chegamos a 1.600. E também dentro da Uniodonto Campinas aconteceu um fenômeno muito parecido com o Rochdale lá atrás. Você vê que a história... Eles, a partir de um determinado ano, eles chegaram à conclusão que eles podiam comprar material odontológico diretamente das fábricas. E aí começaram a comprar, inclusive com limalha de prata, que é aquela pratinha que as pessoas têm nos dentinhos, ainda tem, chama-se amálgama dentária. Escura, né? Aquela escurinha. Mas... Isso, mas antigamente fazia-se muito. E tinha o pozinho e tinha o mercúrio. E esse pozinho chamava-se limalha de prata, e era caríssimo. Então eles compraram diretamente um monte de limalha de prata e falaram para os cooperados, gente, nós temos limalha de prata aqui por um valor muito mais baixo. E foi aquela história. Hoje isso transformou-se numa Dental, uma loja de materiais odontológicos com mais de 6 mil itens que nós temos, não somente para dentistas cooperados, mas nós vendemos a todos os outros dentistas de toda a região. E através dessa Dental nós fazemos a cada 2 anos um congresso enorme, que esse ano terminou agora, 31 de agosto. Que foi ótimo, gente, eu participei, foi muito legal, hein? Foi espetacular. Legal. Que foi ali no Expo Dom Pedro, que nós tivemos mais de 2.300 adesões, 110 cursos e palestras, e que isso acaba cumprindo um dos princípios do cooperativismo, que é de dar a reciclagem, a educação. Quando a gente fala educação, não é que o dentista é mal educado, é educação odontológica para ele. Sim. É trazer novas técnicas, é trazer novos equipamentos, é fazer com que o dentista fique sempre atualizado, com o benefício de quem? Novamente da população. Então, a história da cooperativa odontológica, principalmente da Uniodonto Campinas, é uma história muito bonita. E o plano odontológico nosso é o melhor plano que existe, sem sombra de dúvida. Com certeza. Eu sempre falo, às vezes os pacientes perguntam, eu vou comprar outro plano, vou fazer tem um outro lá que eu ouvi falar, eu falo, gente, não dá para comparar uma coisa com a outra. Realmente a melhor remuneração é da Uniodonto, né? Não tem como comparar com um plano que eles só querem ganhar dinheiro, o dono do plano quer enfiar dinheiro no bolso, e com um plano que realmente quer remunerar, né? Um plano de trabalho odontológico, ele quer dar trabalho para o dentista e quer remunerar. Então, é uma coisa completamente diferente, né? Os próprios dentistas são sócios, como toda cooperativa, os próprios dentistas têm interesse em comum, um dentista não precisa perder para o outro ganhar, todos podem ganhar juntos, todos podem crescer juntos. Então, assim, é uma coisa muito diferente. A questão da remuneração é uma realidade, porque eu sou dentista, você também, nós temos uma responsabilidade social com o nosso colega. Então, nós temos que remunerá-lo bem. E, obviamente, todo mundo sabe que quem recebe um valor melhor por um serviço ou um produto que está fazendo vai trabalhar melhor. Obviamente, eu falo, gente, sonho de todo dentista é atender particular, né? Só particular. Sem dúvida. Ninguém é bobo, né? Mas dentro dos planos existem planos e planos. E eu vou falar, realmente trabalhar dentro de uma cooperativa, eu tenho a experiência, é uma coisa diferenciada em relação a tudo que tem por aí, né? É isso, sem dúvida. Bom,
Uma coisa que você comentou agora, quando falou do Congresso, você falou a respeito de princípios do cooperativismo. Quais são esses princípios? O que você podia falar para a gente? O que norteia, né, o cooperativismo? Muito legal falar nisso, até está marcadinho aqui. O cooperativismo tem 7 princípios. Isso de todas as cooperativas e daquele bilhão de pessoas que eu falei, que tem no mundo, todos eles têm esse norte, têm esses princípios como norte, que é a adesão voluntária, entra quem quer, sai quem quer. Gestão democrática. As diretorias, os conselhos são eleitos pelos membros da cooperativa. Então não tem ninguém de fora, nada disso dando palpite lá dentro. São nós mesmos cuidando de nós mesmos. Não que pode ter muito ingerência, legal. Nada de terceirizar. Exatamente. Participação econômica dos membros. Ou seja, os próprios membros é que cuidam dos caixas, da sua condição financeira. Por isso que todos eles têm responsabilidades entre si. Por isso que quando eu falei lá para trás também, que não precisa um perder para o outro ganhar, é porque na cooperativa é uma relação de ganha-ganha. Todos têm que trabalhar porque todos têm que ganhar juntos, né? Autonomia e independência. Isso é muito interessante porque é um grande problema que as cooperativas têm. Os governos vivem taxando as cooperativas, vivem criando caso para as cooperativas, porque existe ainda aquela ideia que cooperativa não paga imposto. Cooperativa paga imposto e cooperado paga imposto. E muitas vezes o mesmo imposto. Muitas vezes o mesmo imposto é pago pelos dois. Então, assim, os governos às vezes taxam as cooperativas e fecham os olhos. E a gente tem que ficar discutindo na justiça, falar, olha, isso aqui a gente já paga, já existe, já faz. Nós temos um dos nossos princípios como a autonomia, nós temos a condição nossa de fazer aquilo que a lei manda, mas dentro dos nossos princípios, né? Outro, que também relacionado ao Congresso que eu citei agora há pouco, educação, formação e informação. É manter o cooperado informado do que tem. Quando a gente fala de tecnologias novas, de novos produtos dentro da odontologia, a odontologia tem muitos produtos que estão sempre saindo no mercado. Cada hora sai um negócio diferente que vai facilitar a vida do dentista. Muitos falam assim, quando que vai sair a anestesia sem agulha, né? Que é o sonho de todo mundo. Um dia sai, gente. Espera um pouquinho que um dia sai. Quando sair vai ter na dental, né? Vai ter na dental. A dental de Campinas vai ser a primeira a ter, né? Então isso tudo faz parte dos princípios também. Intercooperação. Comentei também da Unicred, da Unimed, da Uniodonto. Essa intercooperação. Também se você imaginar que todos os eventos que a Uniodonto faz, nós fizemos um evento de 40 anos no ano passado, o vinho que nós usamos era vinho de cooperativa, do Rio Grande do Sul. Legal, né? Bárbaro isso. Então, assim, a gente está sempre fazendo negócios entre a gente. Tentar utilizar os serviços do outro, né, para impulsionar dentro do próprio grupo, né, para impulsionar os negócios. A história do ganha-ganha. Muito legal. Todo mundo tem que ganhar junto, todo mundo tem condição de ganhar junto, entendeu? E interesse pela comunidade. Esse também é muito importante. Então, se você imaginar tudo aquilo que nós estávamos falando, eu sempre falei, quem é o grande beneficiário disso tudo? É quem adquire o plano, quem vai ser atendido pelo nosso dentista, quem vai ser atendido pelo médico da Unimed, quem vai ser atendido por essas pessoas. Por quê? Essa tecnologia toda acaba salvando vidas, acaba servindo de benefício para essas pessoas que, na verdade, são pessoas que convivem conosco, são nossos vizinhos, são os nossos amigos, são os nossos parceiros, todos que estão por aí. Então, esses 7 princípios são o que norteiam os nossos negócios. Sabe o que eu estava pensando aqui? 7 princípios muito inteligentes, né? Você viu aquela reportagem que saiu que Campinas e região, Campinas é a cidade mais inteligente do país, Para né? você ver. Realmente, são princípios inteligentes, tem a ver com cooperativismo, provavelmente, muito, né? Não é à toa que a gente é núcleo de cooperativismo. Vai ver que foram buscar lá. Bom, gente, então eu acho que deu para entender um pouquinho a respeito do cooperativismo, deu para empolgar, né, sobre essa iniciativa que é muito bacana. Quero agradecer a presença do Dr. Roberto Antônio Gobo, que deixou um pouquinho lá o trabalho que é árduo dentro da Uniodonto para vir aqui explicar um pouquinho para a gente a respeito disso tudo aí. E um abração para vocês e espero vocês num próximo programa.